Boa noite a todos. Estamos retornando com nossos estudos sobre a saúde mental para o tempo do fim. Na semana passada semana retrasada, nós vimos o estudo sobre a mentira, a essência da mentira, ou a mentira mais poderosa, a mentira mais mentirosa, de maneira que hoje nós veremos a solução para todas as mentiras, para essa essência, para o autor da mentira, para as tentações, sofrimento, tudo que o inimigo pode nos causar, através do poder de Cristo e do seu amor. Como pode uma verdade mudar a nossa vida, a nossa existência, dar um sentido, uma solução para todas as nossas dificuldades, na sua essência, na sua base, no seu fundamento. De maneira que hoje nós veremos a verdade mais verdadeira, a verdade mais poderosa, para a qual nós temos acesso espiritual com muita confiança e certeza. Para iniciarmos nosso estudo na classe de hoje, a Ivane vai orar por nós, por favor. Amém. Poderoso Deus que habita o mais alto dos céus, nós queremos te agradecer por mais esse dia, pelas bênçãos derramadas e por esse momento de estarmos aqui reunidos para aprendermos mais sobre ti, né? Sobre a sua verdade. O Senhor é a própria verdade e isso tem trazido para os nossos corações uma nova forma de enxergá-lo de uma forma mais íntima, mais profunda, e entender que o Senhor verdadeiramente se compadece das nossas mazelas. Obrigada pelo teu amor incondicional, seja com Johan, que estará trazendo esse estudo para nós, o capacite a cada dia mais para compartilhar conosco, e que nós possamos, Pai Celestial, também estarmos preparados para compartilhar dessa riqueza com outras pessoas que também carecem, né, desse conhecimento. Nós oramos já na certeza de que o Teu Espírito Santo está conosco e nos conduzirá nesta noite. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Ivane. A maneira de recordação, semana passada nós vimos que quando nós não nos colocamos no centro, e nisso consistiu a mentira, né, mais poderosa que o inimigo criou, quando qualquer coisa, pessoa, objeto, nossa própria mente, nosso próprio desejo, carreira, trabalho, cônjuge, filho, riqueza, dinheiro, qualquer ídolo, de forma geral, pecado, ocupa nossa mente, é, essa é, na essência, a base de toda dor e sofrimento, né? Porque Deus deve ser o centro. Deus nos criou para que nós o coloquemos como o centro da nossa existência. E dessa maneira, se alguém mudar o foco dessa centralidade, se iniciam os problemas existenciais, de propósito, de entender que nós somos chamados filhos de Deus por criação, por redenção e tudo mais. Então, a tentativa de Deus é nos mostrar, que nós enxerguemos com clareza de que Ele deve ocupar o centro da nossa existência. Mas nós vamos desdobrar essa verdade hoje, tá bom? E nós vamos para o primeiro texto bíblico do nosso estudo de hoje, que se encontra em Zacarias 12:2, perdão, 12:10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. De primeira, parece que estamos, claro, iniciando nosso estudo, tá? Nós vamos entender esse mesmo versículo melhor quando nós terminemos esse estudo, tá bom? Mas já podemos ver aqui que, pela graça e misericórdia de Deus, nós recebemos o dom de Jesus Cristo. E ele nos atrai para si, para que olhemos para ele e o seu amor, como o traspassaram, e que nós sintamos a tristeza, né? Como está dizendo aqui, prantearão sobre ele. Aqui está descrevendo uma profecia de Cristo, como quem pranteia pelo filho unigênito. Imagine você perder um filho. Essa é
esse é o chamado que Zacarias está fazendo para cada um de nós. Qual é essa dor que nós sentimos quando perdemos um filho? Muitos não nem imaginamos. Ele está nos chamando para sentir pela ação do Espírito é, isso para que nós não caiamos novamente nas nossas dores, sofrimentos, doenças mentais, físicas e espirituais e encontremos cura e liberdade através dele, ok? E chorarão amargamente por ele em arrependimento, ok? Como se chora amargamente pelo primogênito. Então vamos adiante com outro texto bíblico, diz o seguinte: conectado com essa questão das súplicas, né? Em oração, nós precisamos pedir o Espírito Santo para que nos dê esse arrependimento. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ele nos atrai através das suas feridas, da sua entrega e sacrifício por nós, para que nós possamos receber essa cura. Então, ao longo da nossa série, nós estamos vendo a questão das conexões, da identidade que nós perdemos e podemos recuperar através dele, nos relacionamentos, nos pensamentos, que geram sentimentos, e que, na verdade, não são os pensamentos que nos levam a formar um sentimento positivo ou negativo, e sim as nossas crenças. Cremos em verdades ou em mentiras. Dessa maneira, como ele nos atrai. Nessa sequência de elos que estamos construindo na nossa série, se precisamos crer na verdade, ele sendo o caminho, a verdade e a vida, ele tem que ser a razão dos nossos pensamentos. Então, Satanás vai nos ferir, enganar, machucar, vai nos colocar centros falsos, vai tentar criar um agressor para que ele seja o centro da minha angústia, da minha existência, do meu desejo de vingança, da minha dor, ou eu seja o centro, se está mais ou menos tudo bem, que as minhas habilidades, os meus desejos, meus pecados e prazeres sejam o centro. Satanás vai nessas linhas para retirar de nós quem está diante de nós, aquele que deveria ser o centro da nossa existência. Então, nós ainda veremos uma verdade e vamos amplificar essa questão que a Bíblia diz que nós somos transformados pelo que contemplamos, ok? Um tema de um próximo estudo. Mas a pergunta em relação a esse estudo já surge aqui. O que nós estamos contemplando? A nossa própria dor, o nosso próprio prazer, nosso próprio pecado, o nosso agressor, o nosso passado, o nosso futuro incerto, a nossa ansiedade. O que estamos contemplando que nos tira do sério, que mexe com os nossos fundamentos e nos gera uma expectativa de uma doença, ok? A quem estamos admirando, contemplando? A exemplo de Jó, nós poderíamos dizer o mesmo. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. O que Jó está pedindo aqui? Senhor, se eu tenho pecado, me mostre. Se eu tenho falhas, me mostre. Se eu estou sentindo dor que está deslocando o Senhor do centro, me mostre. Me mostre o seu amor, as suas feridas, que Jesus possa ser o centro para que eu aprenda com essa verdade para me libertar e obter essa cura. Então devemos pedir para que o Espírito gere em nós esse desejo de contemplar o nosso querido Salvador. Salmos 38:17 diz assim: porque estou prestes, Davi está falando, né? A cochear. Esse termo em outras versões ou em outras traduções se pode aplicar também a desistir, porque eu estou prestes a desistir. Perdão. A minha dor está constantemente perante mim. Então, se a minha dor, meu sofrimento, minha angústia está constantemente em mim, isso nos tira, nos traz uma tentação muito poderosa que é
olhar para ela e pensar nessa dor e sofrimento. Aí eu passo a ser o centro como vítima, ou às vezes eu passo e coloco o agressor como centro e como causador dessa dor. Então, Davi sentiu essa tentação, abriu o coração, levou todo o seu pensamento a Deus, e nós já estudamos que ali ele encontrou solução na sua sinceridade para o seu coração. Então, a dor que estava diante de Davi se assemelha à dor que você e eu provavelmente temos passado por alguma situação. É, Continuamente estamos sendo perturbados por esses pensamentos, por esses sentimentos negativos. Será que estamos quase desistindo? Ainda Davi, em Salmos 44:15, ele vai dizer: a minha confusão, em outras versões, na tradução original, isso pode ser traduzido também como vergonha, culpa, né? É como se ele falasse assim: a minha vergonha, a minha culpa, a minha confusão está constantemente diante de mim e a vergonha do meu rosto me cobre. Aqui provavelmente ele também está se referindo ao passado que o condenava, aos seus pecados, ao assassinato de Urias, ao adultério com Betsabé e outros, quem sabe, que ele abriu o coração para Deus em vergonha, né? O próximo texto, ele diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, creio eu que nós nos podemos identificar com Davi, com certeza. Por quê? Ele sentia dor, angústia, porque havia alguém que o caluniava, né? E causava muita dor a ele. Ou ele tinha também culpas, ok? E aqui ele está também indo longe, ele está falando de pecado. Então, quando nós sentimos dor e sofrimento devido a uma injustiça, nós já vimos que nós também precisamos de perdão e cura. E quando nós sentimos raiva, estamos pecando. Então, nas diversas frentes que nós padecemos das doenças emocionais, seja pelo prazer do pecado, né? Ou pela angústia causada por um pecador que nos causou algo injustamente, nós geramos pecado. Estamos sempre sofrendo, ok? Então, Davi, ele fala dessas vertentes que nos afetam o tempo todo. E dessa maneira, se algo está continuamente na nossa mente, né? A pergunta que a gente quer fazer nesse momento é: o que está diante de nós? O que está diante de você? A figura do agressor, a dor, o sofrimento, o seu pecado, o prazer? O que você está continuamente pensando, meditando, refletindo, sofrendo, planejando, seu passado obscuro, páginas ocultas, passado vergonhoso, pensamentos impuros, pensamentos de talvez não ter desejo de viver, acabar com a vida e tantas coisas que a gente pode passar a sentir. O que está diante de nós? E aí, claro, diante do que a Bíblia nos oferece, né, como resposta, o que deveria estar diante de nós? Nessa questão, e nós já podemos tirar a resposta, né? Se Jesus é o centro, Deus deveria ser o centro, é Ele que deveria ocupar esse lugar. Diante de mim, continuamente eu deveria olhar para Ele para deslocar qualquer problema, pecado, sofrimento e colocá-lo Ele como solução e cura. E aí nós passamos a entender melhor esse texto bíblico, né? Que é um mandamento, na verdade. Êxodo 23 diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Porque um Deus pode ser nós, nosso ego, nosso orgulho ferido, porque estamos sofrendo diante de um agressor ou uma agressão que sofremos, ou o nosso pecado, que é um ídolo, algo que nós acariciamos, apreciamos, cobiçamos, queremos ter por perto. Então, diante disso tudo, né, o caráter de Deus é refletido através da sua lei e um pedido, um mandamento que está diante de nós deveria estar Ele e apenas Ele, ok? O que temos colocado diante de nós?
A gente repete o mesmo, mas vamos relembrar, né? Um agressor, um pecado, um cônjuge, um trabalho, dinheiro, carreira, casa. O que está diante de nós? Nossas habilidades, conhecimento, o reconhecimento que outros querem, que nós desejamos que os outros tenham a respeito de nós. Qual é esse filtro que nós estamos vendo o mundo? Não é aquilo que continuamente ocupa nossa mente? Se é a minha carreira, então continuamente eu vou olhar para ela, vou querer fazer mais cursos, querer fazer mais isso aqui, vou abandonar minha família, vou dedicar mais tempo a, a, a treinamentos, a viagens, vou descuidar as questões da igreja, da minha comunhão pessoal. Vocês percebem que o que está diante de mim continuamente define o filtro pelo qual eu vejo o mundo, as pessoas, a mim mesmo e inclusive o futuro. Então, Jesus, ele quer se colocar diante de nós, porque ele é a única saída, ele é a única solução, é nele que nós encontramos a cura. Então, Jesus quer estar entre Deus e nós, como ponte, a sua cruz, né? É a ponte que une o céu e a terra, para nos salvar, para nos transformar de um coração ferido, pecador, confuso, culpado, envergonhado, para um caráter puro e santo. Dessa maneira, a cura espiritual e emocional, ela vem através, na essência da verdade, que é uma pessoa, que é Cristo, ok? Então, eu queria aqui, como um exemplo de aplicação, trazer a história de um homem. É, talvez as pessoas mais novas não conheçam, né? Mas quem já tem mais tempo de vida, eu mesmo tive que investigar um pouco, porque não é da minha época, né? É, a história de Lee Harvey Oswald. Ele foi aquele que assassinou o presidente americano John Fitzgerald Kennedy. Nós vamos analisar ele como. Não vamos analisar, falar de conspirações, o que aconteceu, quem mandou, quem não mandou, a CIA interrogou, não interrogou, por que que ele foi para a União Soviética, por que que ele voltou. A história dele é complexa, ok? Mas vamos pegar como um estudo de caso, como alguém que sofreu, alguém que teve problemas, dificuldades, que não se enxergou na vida e que diante dessa visão de mundo é, opacada, né? É, por um filtro equivocado, ele cometeu ações das quais o levou para um fim trágico. Ele também foi assassinado. Então, ele era filho de uma mãe solteira, ok? O pai morreu quando ele eh, estava há 3 meses antes dele nascer. Então, isso fez com que a mãe, com muita dificuldade, tivesse que se locomover de um bairro para outro, de uma cidade para outra, em busca de sustento. Ele, na sua biografia, ele se descreve como alguém que não se adaptava à escola, ao berço, à casa, porque ele estava o tempo todo mudando e em condições muito, muito deploráveis. É, sua mãe buscava o sustento e por isso que ele tinha que se mudar o tempo todo. Então foi tanto foi assim que com 3 anos ele foi para um orfanato. E aí as dificuldades de identidade, né? Não sentir carinho, afeto dos pais biológicos. Ele vivia sem amigos, ele se revelou diante de qualquer autoridade, cuidadores, professores, e outro tipo de autoridade. Ele se descrevia a si mesmo como alguém sem rumo, sem bússola. Na escola, com certeza, ele sofreu bullying, foi menosprezado. Na adolescência e juventude, diante do desejo de qualquer pessoa natural de achar um sentido para a vida, ele começou a ler livros sobre marxismo. E então ele começou a assimilar a teoria marxista, mesmo morando nos Estados Unidos. Então ele começou, naquele tempo ele se alistou na infantaria dos Estados Unidos e ele foi enviado para uma base da Marinha no Japão, ok? Onde ele ainda estava deslocado, mesmo diante dos colegas outros soldados, ele não se sentia fazendo parte de um grupo, ok? Em 1959, ele se uniu aos desertores
dos soldados americanos e ele viajou para hoje extinta, né, ex-União Soviética, ok? Então, ele estando lá na União Soviética como desertor, ele foi acolhido pelo governo, ok? Da União Soviética. Ele conheceu uma mulher, Marina Prusakova, ele se casou com ela, e em 1962 ele volta para os Estados Unidos, para Dallas, Texas. Então ele continua ainda sem se achar, né? Ele, e aí não entramos em teorias da conspiração, né? Talvez ele foi enviado pela Rússia para ser um infiltrado do governo da União Soviética, das ações do governo americano, ok? Então ele continuou buscando um sentido para a vida e ele fez proselitismo ao comunismo, às ações de Cuba, Fidel Castro. E em 1963 ele tenta assassinar um general que pensava diferente daquilo que ele já tinha absorvido do marxismo. Quando John Kennedy, ele num discurso, ele fala de uma possível invasão a Cuba, ele ficou muito perturbado, de maneira que ele planejou, estamos encurtando a história, né? Mas em 22 de novembro de 1963, ele assassina John Kennedy. E tudo apontava para ele, ok? E nós não sabemos, estamos fazendo apenas uma análise muito rápida, talvez era isso que ele buscava, um momento de glória, um momento onde todos os holofotes apontavam para ele, ok? 2 dias depois, ele foi assassinado para apagar as provas e qualquer situação que poderia deixar um registro histórico de por que, quem, as motivações do assassinato do presidente, ok? Então nós vemos alguém que sofreu na infância, foi rejeitado, tentou achar um rumo, um sentido, afeto, identidade e não encontrou. Ele foi o epicentro de um complô, de uma conspiração, como for, mas ele teve um fim trágico. Então, muitos analisam e analisaram por décadas a história de Lee, jornalistas, historiadores, conspiracionistas, psicólogos, psiquiatras, e todos debatem qual poderia ter sido a solução para a vida de Lee. Como poderia ele ter sido alguém diferente? E ele resume o dilema da vida de todo ser humano, né? Qual é o sentido da nossa existência? E como um exemplo de caso, nós podemos nos espelhar como ele, não no mesmo grau, obviamente, alguns em menor situação, ou alguns até em pior situação daquela que ele passou, no aspecto de ter nascido em situações muito difíceis, nós podemos ver que Jesus também sofreu e morreu por esse homem, para que ele pudesse ter a oportunidade de eh, perdão e libertação através de Jesus. Então, nós vamos explicar como Jesus pode ser o sentido e por que razão ele tem que ser o centro da nossa existência, o nosso mediador, nosso intercessor, ok? Quando nós falamos da palavra intercessor ou mediador, estamos falando de alguém que está no meio, né? Mediador está entre alguém e outra, entre uma parte e outra, está como um negociador, como um conciliador. Então, esse alguém, imagine a situação em que duas pessoas estão com problema, com dificuldade, e aparece alguém que se intromete, se imiscui, sem ser chamado, para resolver ou dar pitaco, dar opinião diante daquela situação. Então, de certa forma, e entenda na maneira que eu estou colocando aqui, né? Jesus é esse alguém que veio sem ser chamado. Eu não pedi para ser criado. Eu não pedi para ser salvo. Porém, ele fez questão de me criar e ele fez questão de me salvar. Nessa perspectiva, é alguém que se intrometeu entre a minha condição perdida, sem sentido, sem esperança, e um Deus amoroso que tinha nos criado com um propósito. Então, ele está no meio como um mediador sem ninguém ter pedido. Antes mesmo, né, de nós nascermos, ele já pensou em nós, já nos resgatou, já nos planejou para a eternidade. Então,
Claro que numa perspectiva positiva, né? Ele não é um intrometido, é alguém que fez isso por amor. Então, a pergunta que cabe é: por que Jesus está ali? Por que Jesus fez questão de estar no meio, como mediador, como ponte, religião, né? Religar o mundo, o ser humano com Deus. Jesus aparece, ele vai transcender essas questões do abismo que nos separa com Deus, e sem ser chamado, ele se define como nosso mediador. Qual é a causa? Por que Jesus é meu mediador? E o texto bíblico que nós já limos, né, e aqui a gente vai recapitular um pouco e aprofundar, em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Essa é a razão pela qual ele pôde ser meu mediador. Ele sentiu na pele o que eu passo, o que toda a humanidade sofreu, sentiu, foi tentado, ele sentiu. E o anjo da sua presença o salvou. E pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então, se Jesus se coloca diante de nossas angústias como o único que passou e experimentou todas elas para se identificar como nosso Salvador. Ok? Então, ele substitui o agressor que me provocou uma injustiça, uma agressão, e eu posso tirar o foco desse agressor e olhar para ele como a solução dos meus problemas. Então ele se coloca entre Deus e nós para que nós possamos injustamente receber o perdão. Ele está como um cordeiro imolado e o seu poder vem através do seu sacrifício, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Nós já lemos esse texto, mas vamos reforçar e entender melhor. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Desejado de todas as nações, página 13. Então, o que é ser tratado? Não vem da palavra tratar, trato. Então, que trato nós recebemos que nos causou a dor? Obviamente um trato negativo, desde alguém nos rejeitou, nos ignorou, até alguém ter feito uma agressão física, verbal, psicológica, né? Então, esse trato que repetidamente estamos falando, ele recebeu no nosso lugar para que nós sejamos tratados como ele merecia. Então ele se meteu no meio desse trato para receber tudo que eu deveria ter recebido, né? A morte, a paga do pecado, para que ele pudesse me trazer esperança. Então por isso que temos a possibilidade de sermos atraídos para ele, para sermos curados por ele. Ele está entre nós e entre o sofrimento e o pecado, para que ele possa estar diante de nós. Se eu tenho na minha frente continuamente dor, sofrimento, tentação, ele se coloca no meio para que eu possa não olhar mais para esses elementos que me causam dor, problema, e sim para que eu possa olhar para ele e olhando para ele continuamente possa ser curado a cada dia e transformado por ele. E aqui eu vou recapitular rapidamente, né? O estudo que nós fizemos sobre as feridas dele que nos trazem a cura. Você se lembra quando nós falamos de que cada uma das suas feridas foram intencionalmente planejadas e ele se permitiu passar por todas elas para que ele pudesse se identificar conosco? Ele foi filho de uma mãe solteira, ele foi acusado de ser bastardo, de ser filho de prostituição, porque não tinha um pai biológico, porque os sacerdotes investigaram a vida de José e viram de que José não era o pai, de fato. Ele foi caluniado, ele foi tratado injustamente por aqueles que tinham autoridade, né, sobre ele, autoridade religiosa, política. Ele escolheu se tornar impotente diante de homens vis que o zombaram, o humilharam. No deserto da tentação, no Getsemane, ele suou sangue. Ele foi tentado a sentir a raiva e todas as outras tentações. Porém, ele passou o tempo todo por nós, sem mancha e sem pecado. Ele foi abandonado pelos seus amigos no Getsemane, quando ele pediu para eles orarem e o acompanharem. Até mesmo se sentiu abandonado do Pai. E por várias vezes repetiu:
Se possível, passe de mim esse cálice. Seu coração foi rasgado ao sentir a possibilidade e eu senti de fato a separação com o Pai. E tudo isso para que ele pudesse se tornar o nosso mediador e estar diante de nós, para que nós sejamos atraídos por ele. Então, se a gente pudesse voltar ao caso de Li e a gente fizesse essa comparação, Li era filho de uma mãe solteira, Jesus também. Ele não teve um pai terreno porque ele morreu antes dele nascer. No caso de Li, Jesus da mesma maneira. Ele foi abusado verbalmente por diversas pessoas enquanto ele estava passando por diversas cidades nos Estados Unidos. Jesus também. É, ele foi abandonado pelos seus colegas, sofreu bullying, maus tratos, humilhação. Jesus também. Lee, ele fugiu para vários lugares como criança, né, como um nômade, ambulando daqui para lá. E Jesus fugiu, era um fugitivo que foi para o Egito. Ambos foram menosprezados, rejeitados. Lee foi tentado a se achar que ele era menosprezado, quando de fato ele era, né? E no caso de Cristo, ele foi menosprezado por aqueles que deveriam recebê-lo e não o receberam, pelos líderes da sua nação, líderes religiosos, líderes políticos, seus colegas, seus amigos, seus irmãos de pai, né? Ele se assemelhou em muito. Lee achava que ele estava desintegrado, não fazia parte do grupo. Jesus também, claramente, ele não fazia parte, ele era diferente, ele era puro santo. E ele foi tentado a não ser integrado ou se sentir integrado com a raça humana. Lee pensou que tinha que ser popular. Jesus também foi tentado a ser popular quando os fariseus chegaram e falaram: queremos que você nos ajude a resolver o problema da fome, né? Queriam no início torná-lo rei, porque depois que eles viram quando ele converteu, né, multiplicou os pães e os peixes. Eli acreditava que era um fracassado. Jesus também foi tentado na cruz, no Getsemane. A voz de Satanás dizia: tudo isso que você está passando será em vão. Ninguém vai entender, ninguém vai te seguir. E a prova disso é que na cruz não tinham seus amigos, todos os tinham abandonado. Quantas pessoas faziam parte e tinham compreendido o seu sacrifício no dia do Calvário? Ninguém. 40 dias depois, como nós estudamos a última vez, eles ainda queriam libertação do jugo romano. Então, se formos falar em número de batismos, em número de conversa, em número de adeptos seguindo Jesus, depois da sua morte, e mesmo 40 dias depois, ele era um fracassado. Mas nós sabemos que isso não é verdade, né? É apenas uma comparação aqui. Lee, ele sentiu que tinha que fazer justiça pela sua própria força. E Jesus também foi tentado por um lampejo de segundos a talvez acabar com todo o sofrimento, eliminando todos aqueles algozes. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, né? E ele foi moído pelos nossos pecados, foi castigado, e esse castigo nos traz a paz. Ele se fez pecado para que nós recebamos a sua justiça. Ele foi condenado para que nós pudéssemos ser justificados. Ele levou a minha maldição para que eu receba a bênção. Ele carregou minhas feridas para que eu seja curado. E por isso ele foi, né, porque Li já morreu, foi a solução para Li também, nos momentos que ele teve de vida. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Dessa maneira, podemos colocar diante de nós a Jesus? E talvez uma pergunta que eu quis ilustrar com esse slide, quando nós temos dois caminhos, né? E não gostaria que você pensasse que de um lado está o bem e o mal. Desta vez, a conexão que eu queria que você fizesse, a reflexão é a seguinte: quando você olha
continuamente para algo, e vamos resumir, talvez dor, sofrimento, né? Sentimentos maus, uma doença emocional, ou talvez você esteja até bem, mas você olha para o pecado com prazer. Esse é um lado do caminho. Será que isso está ocupando continuamente a nossa mente? Ou, do outro lado, nós enxergamos a dor e o sofrimento de Cristo? Sabem o que é triste? Que Satanás, ele nos engana ao fazer-nos crer que o pecado nos dá prazer, alegria, né? Seja lá o que for, e que isso não provoca nada em Jesus. Quando, na verdade, nós tornamos a feri-lo toda vez que pecamos. Então, quando eu olho para a dor, perdão, quando eu estou olhando algo continuamente, eu estou vendo apenas o prazer ou estou vendo a dor que isso causa em Jesus e ainda assim eu escolho Jesus? Vocês percebem que por isso muitos de nós caímos na tentação, no pecado, de permanecermos com outro centro, porque às vezes é mais cômodo abraçar esse sofrimento, ressentimento, essa doença emocional, do que abrir mão injustamente do perdão para aquele que causou essa dor. Então, continuamente escolhemos ver a dor, o prazer, ou escolhemos ver a morte e os sofrimentos de Cristo? Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer a cada dia. Ellen White, no Desejo das Nações, na página 206, ela diz assim: entristecemos-nos muitas vezes porque nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências. O caso de Judas, né? Mas isso não é arrependimento. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da operação do Espírito Santo. Este revela a ingratidão da pessoa que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando-nos contritos ao pé da cruz. Por todo o pecado é Jesus novamente ferido. E aí eu queria que você se lembrasse do primeiro versículo que nós lemos de Zacarias. Lembra? Que nós deveríamos sofrer, chorar, como se perdêssemos um filho toda vez que olhamos para as suas feridas. De onde vem esse verdadeiro arrependimento? É o resultado da operação do Espírito Santo. E ao olharmos aquele a quem traspassamos, choramos as transgressões que lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará à renúncia do pecado. O pecado nas suas versões, seja dor, né, orgulho abatido, ou seja prazer, um pecado acariciado. Ok? Em termos gerais, saúde emocional, doença emocional. Então vejam que nós precisamos clamar, suplicar pelo Espírito Santo para que nos dê essa tristeza, esse arrependimento. Zacarias 13:6, né? Sempre profecias, né, messiânicas. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? E aqui vou fazer uma confissão muito pessoal. A música que eu mais gosto é a música dos Arautos do Rei, intitulada, né, Que Feridas, perdão, Feridas. Creio que vocês vão se lembrar ao ler esse versículo daqui. Que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Fomos nós aqueles que causamos essas feridas. Eis que nas minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. O que ele está dizendo aqui é por causa dos registros nas suas mãos, no seu lado, na sua cabeça, nos seus pés, dessas feridas causadas por nós, que nós temos a oportunidade do perdão e que continuamente se colocam diante de nós para que nós possamos vencer a dor, o pecado, o sofrimento. Então ele se colocou entre o pecado para nos dar a salvação. Por que eu posso vê-lo no meio da minha dor? Vamos falar aqui, eu vou fazer um contexto, tem uma ferida que nós não falamos ainda, tá bom?
uma ferida com a qual nós ainda podemos nos identificar, mas não da maneira, é uma ferida diferente que Jesus passou e nós não tocamos até aqui. E é uma das mais impressionantes também. Vamos ler o texto bíblico aqui de Filipenses 2, 5 e 6, ok? Quando Paulo fala que Jesus tomou a forma de servo. O contexto diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Nós vamos usar essa expressão, que também aparece no Antigo Testamento, né? Servo, um servo sofredor, tá bom? Para nós entendermos qual é essa ferida que explica a razão pela qual nós podemos ter esperança. Qual é essa ferida pela qual ele se tornou mediador e intercessor entre Deus e nós? Salmos 40, 6 a 8 diz o seguinte: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto, e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho. No rolo do livro de mim está escrito: deleitou-me deleito-me, em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Vocês conseguiram identificar ali uma ferida? Eu vou dar uma palavra-chave, ok? Que está aqui. Os meus ouvidos abriste. É uma ferida nos ouvidos, na orelha de Cristo, em termos simbólicos, ok? Então, holocausto, o que é holocausto? É um sacrifício, uma queimado, ok? Para quê? Para perdão e expiação dos nossos pecados. Vamos entender melhor o que ocorreu nos ouvidos de Cristo, que foram abertos. Vamos para o próximo texto. Isso aqui é muito interessante. Prestem muita atenção. Isaías 54 a 7. O Senhor Deus me deu uma língua erudita. Aqui é Jesus falando, né, na profecia de Isaías, como se identificando como aquele que está escrevendo, ok? Em primeira pessoa. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Está trazendo novamente a mesma palavra-chave, certo? Ouvido. O Senhor Deus me abriu, mesma palavra-chave, certo? Ouvidos abertos, aqui está dizendo, o Senhor Deus me abriu os ouvidos. Porém, na palavra original, na palavra e em outras traduções, vocês podem encontrar que Deus perfurou, Deus fez um furo nos ouvidos, na orelha de Cristo, ok? Porque aqui essa profecia é messiânica. E eu não fui rebelde, não me retirei para trás, ou seja, ele cumpriu a vontade do Pai, ok? As minhas costas ofereci aos que me feriam. Está falando do ser o sofredor, que é Jesus. E a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Não é outro, é Jesus. Porque o Senhor Deus me ajuda. Assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Qual é essa ferida? Creio que agora vocês podem identificar, né? Ele teve o ouvido furado, perfurado, abrir um buraco no ouvido dele. Para entendermos de fato, vamos para a referência do Antigo Testamento, um pouco mais antiga, né, do que Isaías, para entendermos o que acontecia com um servo, um outro tipo de servo, um escravo. Leiam comigo, Êxodo 21, 1 a 6.
estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao sétimo sairá livre, de graça. Se entrou só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Está falando depois de 6 anos, no ano sabático, ok? Mas aqui começa outra explicação. Veja. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Perceberam? Então, se o Senhor deu para ele a mulher e ele lhe der filhos e filhas, de quem são a mulher e os filhos? Do Senhor. E ele será liberto como? Sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: Eu amo ao meu Senhor e a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair livre. O que que esse servo está fazendo então? Ele está escolhendo amar o seu senhor e ficar escravo, prisioneiro, está rescindindo do seu direito de liberdade para permanecer com o seu servo, que é dono da sua mulher e dos seus filhos, porque ama a sua mulher e os seus filhos, e ele ama o seu senhor e ele quer os três. Ok? Então ele fica preso, não decide ser livre, porém ele fica com os três. Deve trabalho, né? É, obediência ao patrão, ao senhor, e ele fica com a mulher e os filhos. Então, o que que vai ocorrer nesse caso? No caso dessa decisão do servo, então o seu senhor o levará aos juízes e fará chegar à porta. A porta significa o quê? O momento da saída, o lugar da saída, significa liberdade. Ok? Então, ele simbolicamente está colocando diante da possibilidade da liberdade, porém os juízes são testemunhas de que ele escolheu ficar com o seu senhor. Ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha. Estão percebendo aqui? O seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. O que isso tem a ver com ele se tornar mediador, com Jesus furar a orelha? Quando se cumpriu essa profecia? Como nós podemos entender isso? Se Jesus é o servo sofredor e o contexto de Deus passando as leis, né, é, em detalhes para Moisés, o que significa que esse servo que escolheu ser prisioneiro, né, escravo do seu senhor, vai ter a sua orelha furada? Vamos receber a ajuda inspirada por Deus de Ellen White ao ela explicar para nós quando se cumpriu essa profecia, ok? Vejam aqui, antes, ainda contextualizando. Imaginem o dilema, né? A angústia de um homem que pode optar pela liberdade, porém ele decide ficar cativo, escravo, ainda para sempre, por causa do amor à sua esposa e os filhos. E ele decide, nesse caso, amar ao seu Senhor, ok? Peguem esse contexto aí para lermos esse texto de Desejar de todas as nações, na página 489. Os poderes do bem e do mal. Aqui está analisando o momento do Getsemane. Jesus, o servo sofredor, está cumprindo neste momento o quê? Essa profecia, do momento em que ele terá a sua orelha furada. Os poderes do bem e do mal aguardavam para ver qual resposta que seria dada à oração de Cristo. 3 vezes repetida. Qual foi essa frase repetida por ele? Está difícil, está terrível, estou sofrendo, mas que não seja feita a minha vontade. Se possível for, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. 3 vezes ele repetiu isso. Os anjos anelavam trazer alívio ao divino sofredor. Estava suando sangue, terrível. Mas isso não podia ser. Nenhum meio de escape havia para o Filho de Deus. Nessa horrível crise, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, abriu-se o céu, surgiu uma luz, e entre a tempestuosa treva
da hora da crise, e o poderoso anjo que se acha na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, e aqui abrimos um parênteses, né, provavelmente seja Gabriel, não está sendo dito o nome dele, veio para junto de Cristo. O anjo não veio para tomar-lhe o cálice das mãos, mas para fortalecê-lo, a fim de que o bebesse, com a certeza do amor do Pai. Veio para dar força divino humano suplicante, ao divino humano suplicante. Ele lhe apontou os seus abertos, falando-lhe das almas que seriam salvas em resultado dos seus sofrimentos. É como se o anjo, pela vontade e misericórdia do Pai, mostrasse uma profecia e Jesus, em visão, visse você e eu sendo libertos. Quantos, né, sendo salvos nas gerações futuras e vindouras. O texto foi cortado, você pode olhar de forma mais completa depois. O texto diz: disse-lhe que ele veria o trabalho da sua alma, ou seja, o resultado do seu sacrifício, e ficaria satisfeito, pois contemplaria uma multidão de membros da família humana salvos, eternamente salvos. Vamos fazer as conexões entre o que nós estamos falando. O servo, que receberia um furo na sua orelha, e essa revelação no Getsemane. Jesus era o servo, ok? Então, o servo, ele devia ou deixar a esposa e os filhos, ou ele deveria ser liberto. Era uma decisão difícil, um dilema. Nesse momento que nós acabamos de ler, se cumpre essa profecia. Por quê? Porque Jesus tinha que decidir, ou ele se livrava dessa angústia, desse peso do pecado, de milênios de história humana, todos os meus pecados, todos os seus pecados, e ele acabava com esse seu sofrimento, que por 3 vezes disse que estava terrível, ou ele ficava prisioneiro às condições de escravidão, entre aspas, né, que seria o seu corpo e suas feridas para todo sempre. Então ele olha para o seu pai, que é o Senhor, né? E ele olha para a sua igreja em visão, que é a sua esposa, ok? E ele olha em visão para os seus filhos, que somos você e eu, libertos como resultado desse sacrifício. E ele, nesse momento terrível de angústia, ele olha para a minha história, para a sua história, a história de toda a humanidade, numa mente onipotente, onde ele consegue olhar todas as histórias ao mesmo tempo, e ele vê nosso nascimento, nossas lutas, nosso sofrimento, né, nossas agressões, nossos pecados, nossas tentações, e ele nos enxerga que nós podemos sermos salvos. E ele, naquele momento, ele decide abraçar a nossa história, a nossa vida, a nossa existência, e ele disse: eu amo meu Senhor, eu amo minha igreja, eu amo meus filhos, eu não serei livre. Eu quero continuar fazendo a tua vontade, quero aguentar, continuar sofrendo essa dor terrível, que seja feita a tua vontade. Essa é a explicação e o cumprimento da profecia. E se vamos analisar do ponto de vista da dor terrível que ele estava sentindo, quando uma pessoa sente dor, ela é tentada a se centrar em si mesma, porque ela está sofrendo, ele foi injusto, não deveria, não merece, Deus não deveria ter permitido. Então, existe essa tentação na todos aqueles que sofrem dor, seja ela qual for, física, mental, psicológica. Porém, qual é a outra tentação? Aquele que sente dor, ele pode ser tentado para ele pensar naquele que causou a dor. Desejo de vingança, desejo de justiça, a parábola do servo, né? Bom e mau. E Jesus foi tentado nessas duas possibilidades. Para ele se vitimizar e acabar com a sua dor com o seu poder, ou ele sentir compaixão de si mesmo, ou ele se libertar dessa dor e largar a esposa e os filhos e ficar liberto para sempre de um corpo humano, das mazelas que seria uma limitação de ter um corpo humano, e ficar livre e voltar a ser o Deus que ele era, infinito em poder, onisciente, onipresente.
E vejam que no momento de mais terrível angústia, ele olhou para você e ele olhou para mim. Ele, ele não olhou para ele. Ele não olhou para o seu sofrimento. Ele olhou para mim e para você. E ele preferiu você e eu do que a sua própria dor. E por isso ele decidiu permanecer preso ao seu Senhor, fazer a vontade do Pai. No meio da sua dor terrível e de angústia terrível que nós não imaginamos, nós fomos o centro da vida dele. Nós fomos o centro da decisão dele. E em visão ele nos viu sendo salvos. E por isso ele pode ser e é o nosso centro. E por isso ele pode ser o nosso mediador, o nosso intercessor, o nosso salvador. Ele decidiu nos amar em lugar de olhar para ele, para o seu sofrimento, se vitimizar e tudo mais. Então ele decidiu, imagine o que nós não imaginamos, o que é para um Deus supremo, onisciente, onipresente, carregar pela eternidade um corpo limitado. É como se eu falasse, né, para um atleta de repente ficar paraplégico por causa do sacrifício que ele fizesse para alguém ou por alguém. E essa comparação não tem cabimento, né? Porque estamos falando de um ser infinito sendo limitado a um corpo tão limitado como o nosso. Então ele decidiu carregar para sempre as feridas físicas para que ele possa, elas possam ser a prova do seu amor por nós. Eu não entendia, né? Quando eu estudei o livro de Gênesis, quando nós estudamos juntos a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vimos de que naquela árvore estava a opção da liberdade para nós, né? E a explicação que eu achei naquele estudo para as feridas nas mãos de Cristo era que essas feridas normalmente seriam a possibilidade de nós escolhermos amá-lo para sempre, como prova de que ele nos amou primeiro, e nunca mais nós seríamos tentados a escolher algo ou alguém diferente de Deus. Porém, agora a minha compreensão é mais completa, né? Essas feridas serão mostradas para todas as criaturas do universo como prova de que ele nos escolheu. No tempo e no momento mais terrível da sua existência aqui nessa terra, nós fomos o centro para Cristo. E por isso ele pode ser o centro da nossa existência para nos resgatar. Então, ele escolheu o seu Senhor, a sua igreja e os seus filhos. O que representa para nós essa realidade? Nós não fazemos ideia. O que é ficar limitado para todo sempre a um corpo humano. Jó 12, 32 e 33. E eu, quando for levantada da terra, a todos atrairei em mim. Agora nós sabemos por que nós somos atraídos por ele, né? Esse grande amor que excede entendimento nos faz chorar, nos faz escrever poemas, nos faz cair em oração na madrugada, nos alegra, nos traz paz no coração, tantas coisas, né? Espirituais, sublimes que podem trazer quando nós olhamos para Cristo e seu amor. E dizia isto o significado de que morte havia de morrer. A verdadeira fonte de poder de Cristo para ele ser o nosso mediador está nas suas feridas, na sua dor. E o Abacuque 3:4. Nós estamos indo para o fim do nosso estudo. E o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Pelos furos dos pregos, dos cravos que fizeram nas mãos e nos pés do nosso querido Salvador, nós vemos ali o quê? Raios brilhantes que saem da sua mão. E ali está a razão do seu poder e da sua força. O que está diante de nós continuamente? Nosso sofrimento, nossa angústia, nosso pecado, nossos prazeres. No resumo da verdade mais verdadeira, né? Da verdade mais maravilhosa,
é que Ele poderia, deveria e pode estar diante de nós continuamente. Nós precisamos apenas olhar para Ele, porque olhando para Ele nós vamos admirá-lo, vamos chorar, vamos nos arrepender, vamos nos entristecer, depois vamos nos reerguer em alegria, vamos rejubilar em salvação, vamos levar a outras pessoas ao conhecimento dessa graça maravilhosa, e todas as mentiras que o inimigo fizer ou tiver nos atingido vão cair, vão se desmoronar, porque todas as feridas em maior grau ele passou por mim, ele me entende, ele se identifica e ele pode ser a cura de tudo isso para mim. Ele está diante de nós para ser contemplado, para que ele possa nos curar e salvar. Nós precisamos apenas sermos atraídos por Jesus. E para sermos atraídos para ele, para admirarmos, nós apenas precisamos olhar a Jesus na nossa mente. Você se lembra que, porque como imaginou no seu coração, assim ele. Se nós pensarmos em Jesus continuamente, seremos como ele. Trataremos as pessoas como ele, amaremos os outros como ele, serviremos como ele. E Jesus nos diz, né? Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Esse é o final da história. Olhar para Cristo hoje, continuamente, diariamente, meditarmos minutos, meia hora, uma hora, nas últimas horas da vida de Cristo nessa terra, para encontrarmos a razão da nossa existência, do nosso perdão, da nossa esperança. Quando eu olho para o meu passado, para a minha dor, as minhas tentações, meus pecados, eu olho e vejo que isso pode causar mais dor nesse Cristo que me amou primeiro. Por isso, através da ação do Espírito Santo, precisamos pedir essa tristeza para que nunca mais coloquemos outra coisa, seja sentimento ruim, sofrimento, pecado, desejo impuro, etc., como centro, ou algo bom, como a gente tem falado, né? Trabalho, carreira, família, etc. Ele tem que ser o centro. Ele precisa ser admirado, ele precisa ser contemplado. E ali nós seremos salvos e acabará o grande conflito interno, e para todo sempre nós teremos a oportunidade de admirar o nosso querido Salvador. Aprender face a face com ele, da sua boca, o que foi escolher cada um de nós como o seu centro, quando ele poderia ter se livrado de toda a dor e sofrimento. Deus seja louvado, né? Glórias ao nosso Deus, porque ele nos dá de presente, através dessa graça, a possibilidade de um dia sermos glorificados e sermos libertos para todo sempre, de toda angústia, todo mal e todo pecado. Que Deus nos abençoe. Que você faça de cada dia essa decisão, olhar para Cristo, apenas olhar para Ele, e você o admirará, o amará e desejará estar com Ele para todo sempre. Oremos. Amado Deus, nosso querido e bom Pai, Senhor, muito obrigado porque enviou seu Filho para morrer por nós, um desprendimento sem medida, incondicional. Obrigado, Jesus, porque não desististe no meio de tanta dor, sofrimento de nenhum de nós. Abraçaste a nossa natureza, nossas mazelas, nosso sofrimento. Obrigado por ter resistido e ter passado momentos difíceis por nossa causa. Perdoa-nos, Senhor, porque somos falhos, somos pecadores, e quantas vezes menosprezamos esse amor ao sermos tentados a olhar para nós mesmos, nosso orgulho ferido, nosso agressor, aquele que nos causou justa ou injustamente algo que nos machucou, nos machuca e continuamente nos traz a lembrança e a tentação de olhar para o nosso sofrimento, para o nosso orgulho. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, transforma nosso ser,
queremos admirar a Jesus todos os dias da nossa vida, de maneira que possamos a cada dia ser mais semelhantes a Ele, pelo poder, pela força, pelo amor e pela graça que somente vem dele. E por isso, Senhor, confiados nessa maravilhosa graça, nós podemos ter esperança e suplicamos tudo isso sem merecermos e fazemos em nome de Jesus. Amém.